Você nunca ouviu falar de uma cidade com 34 milhões de habitantes, onde o metrô passa dentro de um prédio residencial? Porque essa cidade existe, está funcionando e ela não é nem a mais impressionante do país. Antes de continuar, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino. O que você vai ver nos próximos minutos vai mudar a forma como você enxerga o que é possível construir. Chongqing, 34 milhões de habitantes. A maior área metropolitana do mundo em população maior que toda a Austrália. Construída sobre montanhas íngremes, rios profundos e diferenças de altitude de até 400 metros dentro do perímetro urbano. Qualquer engenheiro olharia para aquele mapa e diria: não dá, constrói em outro lugar. A China construiu assim mesmo. O resultado é uma cidade com autoestradas elevadas se cruzando em 5 níveis acima do solo. Túneis perfurando montanhas inteiras e pontes que parecem impossíveis até você estar em cima delas. E então tem o metrô. A linha 2 tem uma estação chamada Liziba. Os trilhos não contornaram o edifício residencial que estava no caminho. Não demoliram, não mudaram o traçado. Os engenheiros perfuraram o prédio entre o 6º e o 8º andar, instalaram isolamento acústico e de vibração em cada centímetro da estrutura e o metrô passou por dentro. Os moradores praticamente não ouvem o trem passar. Isso não é gambiarra, é precisão de engenharia num nível que a maioria dos países não tem capacidade técnica de executar. O metrô de Chongqing transporta mais de 1 bilhão de passageiros por ano numa cidade construída onde cidade não deveria existir. Comenta aqui embaixo. Qual país você acha que tem a engenharia mais avançada fora da China? Japão, Alemanha, Emirados? Porque depois do próximo projeto, você pode querer mudar de resposta. Enquanto Chongqing resolvia o problema do espaço impossível no solo, outra obra resolvia o problema do espaço impossível no ar. Raffles City, Chongqing. 8 torres. A menor com 250 metros. A maior passando de 350. E, conectando todas as 8 torres entre si, suspensa a 250 metros de altitude, existe uma estrutura chamada The Crystal. 300 metros de comprimento. Não parece uma ponte, parece um navio flutuando entre arranha-céus. Dentro dela, hotéis, restaurantes, piscinas e um mirante com piso de vidro transparente de onde você vê os rios Yangtze e Jialing se encontrando lá embaixo como 2 cobras de prata. À noite, um sistema de LED cobre toda a estrutura e sincroniza espetáculos de luz visíveis a 20 quilômetros de distância calculados para não criar poluição luminosa nas janelas dos próprios apartamentos. Mas a pergunta que as redes sociais nunca respondem é: como você suspende 300 metros de estrutura habitável com peso suficiente para comportar piscinas cheias de água, sem que o vento cause oscilações que tornem o espaço inutilizável? A resposta são amortecedores de massa sintonizados instalados em cada ponto de conexão entre The Crystal e as torres. Pesam centenas de toneladas e se movem na direção oposta ao vento para cancelar a oscilação. É a mesma tecnologia do Taipei 101 e do One World Trade Center, mas aplicada a 8 torres conectadas por uma estrutura horizontal. Problema completamente diferente, solução completamente nova. O projeto levou 8 anos, envolveu mais de 100 empresas de 14 países. O próximo projeto desafia o que você aprendeu sobre como a água e a logística funcionam. No interior da China, o rio Wujiang corta desfiladeiros de até 200 metros de profundidade. As represas hidrelétricas ali geram energia para milhões de pessoas, mas bloqueiam barcos de carga que precisam navegar pelo rio. A solução convencional é uma eclusa. Funciona. Leva entre 3 e 4 horas por embarcação. A China construiu outra coisa: o elevador de barcos de Gupitan, uma câmara de 132 metros de comprimento, cheia de água,
que sobe e desce verticalmente 127 metros, carregando embarcações de até 1.000 toneladas, como se fossem objetos num elevador de prédio. O que torna isso extraordinário não é o tamanho, é o equilíbrio. Um sistema de contrapesos distribui a carga de forma que o motor vence apenas o atrito e a inércia, não o peso total. Na prática, subir um barco de 1.000 toneladas e consome a mesma energia que ilumina um prédio residencial por algumas horas. Tempo de operação, 55 minutos, contra 3 a 4 horas da eclusa convencional. Isso não é só engenharia. É uma nova forma de pensar logística fluvial que o mundo inteiro deveria estar estudando. Xangai tem um dos metros quadrados mais caros do mundo. Plantar uma floresta ali seria economicamente absurdo. Então, os arquitetos não plantaram no solo, plantaram na estrutura. O Flower Port é um complexo onde cada terraço e cada fachada foi projetada desde o início para comportar solo real, raízes reais e árvores reais crescendo na lateral de um edifício que parece uma montanha coberta de floresta. As espécies foram escolhidas com um critério específico. Cada uma floresce numa estação diferente. Na prática, o edifício muda de aparência a cada 3 meses. Primavera rosa e branca, verão verde intenso, outono laranja e vermelho, inverno revelando a estrutura por baixo da folhagem como os ossos de um organismo vivo. O sistema de irrigação processa e reutiliza 100% da água da chuva. Sensores de umidade em cada nível ajustam o fluxo por planta com precisão de mililitros. É uma floresta vertical inteligente que consome menos água do que um gramado convencional de área equivalente. E se você ainda não estiver com a cabeça quebrada, vem o show de drones. Em Xangai, Shenzhen e Wuhan, milhares de drones com LEDs coloridos decolam simultaneamente, sobem para altitudes calculadas ao centímetro e formam no céu animações tridimensionais, dragões que voam, cidades que se constroem, personagens que interagem com precisão de pixel, como se o céu fosse uma tela de alta resolução. Um único computador controla cada drone individualmente. Se um falha, o algoritmo redistribui a coreografia em tempo real sem que o espectador perceba. Isso exige GPS de precisão centimétrica e hardware que pesa menos de 300 gramas. A China usa isso como entretenimento popular. Substitui fogos de artifício em praças públicas. Pensa no que significa uma tecnologia de nível de segurança nacional ser entretenimento de fim de semana. E em paralelo, nas universidades de Chongqing e Shenzhen, robôs humanoides já não são protótipos de laboratório. Caminham, reconhecem rostos, identificam emoções e ajustam respostas com base no estado emocional do interlocutor. Com preços que algumas empresas prometem manter abaixo de $20.000 até 2027, menos que um carro popular americano. Os primeiros usos projetados não são industriais, são recepcionistas em hospitais, assistentes em casas de repouso, companheiros para pessoas com mobilidade reduzida. O metrô dentro do prédio, o navio suspenso entre torres, o elevador de barcos, a floresta viva, os drones que redesenham o céu, os robôs empáticos, cada um desses projetos seria o mais ousado da década em qualquer outro país. Na China, são simultâneos. A razão não é mistério. Há 40 anos, o país decidiu que engenharia e infraestrutura não são gastos. São investimentos com retorno em décadas, não em trimestres. E executou essa decisão com uma consistência que beira o dogma, enquanto outros países trocam de plano a cada eleição. Isso não é um modelo que qualquer país pode simplesmente copiar, mas ignorar o que ele produziu vai custar caro nas próximas décadas. Agora me diz nos comentários, qual desses projetos quebrou mais a sua cabeça? O metrô dentro do prédio, o navio no ar,
o elevador de barcos ou os drones. Comenta, compartilha com alguém que ainda acha que engenharia tem limites e se inscreve agora. Porque na semana que vem vamos mostrar o projeto chinês subaquático no fundo do Pacífico que os países do G7 estão monitorando com uma atenção que vai muito além do interesse científico.